Eu percebo que a maioria dos irmãos crentes, eles têm um pouco de receio com a palavra sucesso. Parece que quando a gente fala ter sucesso, parece que a gente está propondo algo mundano. Nós temos que entender que sucesso para nós, crentes em Cristo Jesus, não é o sucesso do mundo, não é essa fama que está por aí das pessoas, tá? Que as pessoas do mundo, elas associam sucesso a ser famoso, a ter muita grana. Não, irmãos, quando eu falo sucesso aqui, eu estou falando se destacar, ser diferente dos demais, ser o que o Senhor Jesus disse, né? Ser uma luz. E o Senhor Jesus mesmo disse, uma luz eu não escondo ela, eu coloco ela em evidência. Então, para nós, pessoas de sucesso, é como Davi. Davi foi um homem de sucesso, cheio de Deus e cheio da graça do Senhor. Moisés foi um homem de sucesso aos meus olhos. Pedro foi um homem de sucesso aos meus olhos. A gente tem que aprender a dissociar essa coisa de sucesso com o mundano, tá? Esse sucesso do mundo, isso aí é diabólico, uma coisa que destrói o ser humano. Estou falando de se tornar alguém de destaque para a sua geração, alguém de destaque para a sua família, alguém de destaque na sua empresa, na sua igreja, alguém que as pessoas lembrem com saudade. Sabe? Quando alguém falar no seu nome, as pessoas dizem assim, ô rapaz, como era bom quando aquela pessoa estava aqui conosco, como era maravilhoso. Nossa, aquele irmão fazia uma diferença. Aquele irmão foi muito importante nesta obra. Aquele casal era muito bom aqui no condomínio. Isso, para mim, é o que eu defino sucesso, tá? Então, como ser esse alguém assim, que tem esse sucesso, né? Eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo. Na época eu nem estava na igreja, né? Eu teve um período que eu estava em Pernambuco, em Recife, e eu fui ficar numa fazenda. Numa fazenda, a gente foi para lá resolver umas coisas, e eu fui ficar numa fazenda, uma meia fazenda. Não era uma fazenda, mas era ali um terreno muito grande, com alguns gados, né? E o proprietário. Então, veja a diferença, tá? Se você quer se destacar em, em relação às outras pessoas, você não pode fazer o que todo mundo faz. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai ter os mesmos resultados de todo mundo, tá? Vai ter o mesmo resultado. Então, o que era que eu fazia? O primeiro dia que eu fiquei lá, eu percebi que o proprietário levantava 4 horas da manhã. E eu não sei ficar assim na casa dos outros de boa. Quando eu tô na casa dos outros, eu fico meio ressapiado, sabe? Não sei se você é assim. Então eu achava meio inconveniente o dono da casa levantar 4 horas da manhã e eu ficar dormindo. Então quando eu via ele levantando, eu me levantava também. Não conseguia ficar mais na cama. Aí ele ia, a primeira coisa que ele fazia era ir para a cocheira, para os gatos. Eu ia atrás dele. Não, moço, pode dormir lá. Não, não, eu quero ficar com o senhor aqui. Eu quero ficar com o senhor. Aí ficava ali ajudando ele. Era perigoso, porque tinha umas vacas brabas danadas. Ficava ali ajudando ele, pegar o leite e tal. Depois a gente voltava para casa. Ele, eu vou levar o gado no mato. Aí eu ia lá. Eu aprendi muitas coisas, tá, nessa fazenda, porque não sei se você percebeu, o povo de Deus, ele é relacionado também com o rebanho, né? Então, eu aprendi muitas coisas lá, por exemplo, ter paciência com o gado mais fraco, sempre levar para pastos diferentes, porque ninguém aguenta o mesmo pasto o mesmo dia. Então, eu aprendi acerca da diversificação do alimento, tudo. Eu só sei que eu fui ali, a gente foi fazendo um elo de amizades e sempre onde ele estava eu ia.
Uma vez ele olhou assim e falou, rapaz, eu tô com uma vontade de mexer no telhado aqui e tal. E eu, bora, eu ajudo o senhor e tal. Aquela coisa toda, veja só. Um dia eu peguei aquele homem ligando para os filhos dele aqui em São Paulo. Ele dizendo, rapaz, chegou um moço aqui para trabalhar comigo, rapaz. Para trabalhar não, ele veio ficar uns dias aqui na fazenda e o moço é esforçado, é trabalhador. Eu vou ver com ele se ele não tem vontade de ir aí para São Paulo. Vocês arrumam alguma coisa para ele? Olha para ele, irmãos, diante do Senhor, tá? Diante do Senhor. O homem ligou aqui para São Paulo querendo me encaminhar aqui para trabalhar com os filhos dele, que os filhos dele trabalhavam numa empresa muito grande. Então, meus irmãos, olha, quando a gente quer se destacar em meio à maioria, a gente não pode fazer o que a maioria faz. Você tem sempre que fazer aquilo que o Senhor Jesus ensinou, né? Fazer a milha a mais. O Senhor Jesus disse, olha, quando alguém pedir para vocês caminhar uma milha, faça duas, faça o dobro. E assim, irmãos, isso é uma lei universal, tá? Uma lei universal. Em todos os lugares que Deus me colocou, eu sempre me destaquei por esse ponto. Eu não sei se foi a minha criação, que desde pequeno eu era obrigado a ser esforçado. Aqui mesmo, quando eu vim congregar com o pastor que eu tive, eu procurei logo também, quando eu cheguei, sempre estar ali, perto, prestativo, do lado de gente idosa, tá? Os mais velhos, eles têm muita sabedoria para passar para a gente. Os mais velhos bem sucedidos, né? Também tem gente velha que é bem derrotadinha. Mas os mais velhos, eu sempre gostei de estar ali sentado, pedir conselhos, ser prestativo com aqueles que estão acima de mim. Por quê? Porque eles vão, se eles gostam de você, por exemplo, quando você dá muita atenção para essas pessoas, por exemplo, esse fazendeiro lá, ele tinha 2 filhos lá, morava com ele. Oxe, os meninos acordavam de 8 horas da manhã, 4 horas da manhã eu já estava com ele na cocheira. Então, aquela companhia que eu dava para ele, aquela força que ele ia sozinho, aquilo tudo fez ele pegar um certo tipo de apreço pela minha pessoa. Então ele conversava muito comigo, olha o que ele propôs para mim, irmãos. Ele tinha vários terrenos, assim, que ele era um homem muito esperto, ele comprava vacilou, ele estava comprando, né? Ele falou, rapaz, você tem uma casa em Recife? Eu falei, tenho umas casinhas lá em Recife. Ele disse, você não tem vontade de trocar uma casa daquela por uma terra que eu tenho ali em cima? Você vem para aqui, morar aqui perto de mim, não sei o quê. Veja, irmãos, olha, o que eu estou dizendo aqui é diante do Senhor, tá? Diante do Senhor. É uma lei, meu irmão, quando você é prestativo, quando você é esforçado, quando você é trabalhador, é proativo, animado, parece que as portas do céu se abrem para você. Olha, no pastor aqui, quando eu cheguei, eu ajudava, eu abria a igreja, eu ia lá trocar lâmpadas. Aí o pastor disse, vou separar ele a diácono. Aí eu continuei trabalhando. Ele falou, rapaz, eu tenho que separar você ao presbitério, porque você é o que... Olha, irmãos, ele tinha muitos obreiros. Mas eu era o que estava ali, eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu estava sempre perto, sempre ajudando. Os mundanos, né, dizem, puxar saco. Não, irmãos, não. É esforçado. Você vai ver, eu gostaria que você fizesse um exercício. Poucos capítulos, tá? 4 capítulos. Depois você leia o livro de Ruth. Ruth, a Moabita. Veja como essa mulher, ela alcança um lugar de destaque e veja os comportamentos dela. Ela decide acompanhar Noemi. Noemi, simbologia da Igreja de Cristo, simbologia de uma mulher de Deus. Ela acompanha Noemi, mesmo sem Noemi mostrar grandes coisas para ela. Ela se aconselha com Noemi, que é idosa, é sogra dela. Ela vai
pegando as táticas de Noemi e essa mulher vai entrar para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ela vai alcançar um lugar de destaque, ela vai alcançar prosperidade, ela vai ter um casamento abençoado. Então, você vai ver tudo isso que eu estou falando aqui na vida de Ruth. Uma mulher prestativa, uma mulher trabalhadora, uma mulher que não vai com modismo, tá? Com modismo. Então, meu irmão, olhe, o Senhor Jesus, ele disse, eu não coloco uma lâmpada embaixo da cama, mas se destaca. Toda vez que você faz a diferença, toda vez que você é um lutador, é uma pessoa que corre atrás. Irmãos, olha, é uma força espiritual, tá? É um poder espiritual. Quando você é o poder do esforço, o poder de ser da excelência, ter excelência no que faz. Parece que o mundo conspira ao seu favor. Você vai ver isso claramente na vida de alguns heróis da palavra de Deus. Veja, o apóstolo Pedro mesmo. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava lavando as redes. Tinha ido pescar a noite inteira, não pegou nada. Estava de manhã lavando as redes. Veja, não pegou nada, ele não pegou nada. Em vez dele chegar injuriado, deixa isso para lá, depois eu vejo isso. Não, ele chegou, mesmo não tendo pegado nada, estava lavando as redes, ou seja, trabalhando. Irmãos, olhe, me perdoe, a não ser que você esteja com um problema psicológico, doente, isso acontece, tá? Mas, caso contrário, o reino de Deus não tem espaço para pessoas preguiçosas. A preguiça vai ficar sentada na plateia vendo os campeões ganhando e alcançando o sucesso. Para preguiçoso não tem vez. Eu não vi Deus chamar nenhum preguiçoso para sua obra. Quem não tem coragem de lutar tá forinha, está fora. Deus foi buscar Pedro trabalhando, Deus foi buscar Gideão malhando trigo no lagar, Deus foi buscar Davi pastoreando ovelha, Deus foi buscar José fazendo faxina na cadeia. Então, para preguiçoso não tem vez. Pedro chega da sua luta e tá lavando as redes. O Senhor chega pregando na praia e diz, Pedro, presta o teu barco aí para mim pregar. Aí Pedro empresta o barco e começa, e tá lavando as redes e o Senhor pregando. E Pedro ali. Aí o Senhor diz assim, olha, Pedro, vamos entrar mais para dentro do mar? Pedro está cansado, a noite inteira trabalhando. Se fosse alguns crentes, meu irmão, que eu conheço, pastor, sinto muito, mas eu estou cansado, hoje não dá não. Olha, eu tô a noite todinha, eu já tô aqui estressado. Olha, não deu grana, porque tem gente que ele só é bom quando tem grana no bolso, né? Se ele não tem grana, ele fica um porre. Meu Deus do céu. Então Pedro, obediente ao Senhor, ele entra mais para dentro do mar. Aí o Senhor diz assim, joga a rede, Pedro. Ele disse, olha, eu passei a noite toda, mas segundo a tua palavra, joga a rede. Aí Deus vai lhe dar a recompensa. Irmãos, quem é trabalhador, quem é prestativo, quem busca a presença do Senhor, Deus dá a recompensa. Pedro volta para casa com alegria. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, se esforce, lute pela sua fé, lute pelo aquilo que Deus lhe deu. Lute pelos seus filhos, lute pelo seu esposo, pela sua esposa, lute pelo seu ministério. A palavra de Deus diz que aquele que sai chorando a semear as sementes voltarão com molhos de alegria. Você vai voltar para casa uma hora com a alegria do Espírito Santo. O teu trabalho não é vão no Senhor. Faça o melhor que você puder, o melhor que tiver ao seu alcance.
Deus tem recompensa e há uma lei espiritual que vai elevando. Você vai ver o pobre Davi mesmo, a vida tentando esconder Davi. As consequências do mundo, o seu entorno tentando esconder Davi. Porque vai acontecer, tá? Mesmo que você seja luz, vai ter sempre gente querendo te esconder, querendo ofuscar o teu brilho. Mas quem tem o Espírito Santo, ninguém impede de crescer e de voar. Quem tem o Espírito de Deus, esse Espírito que é lutador, que é guerreiro, ninguém impede. Tentaram também esconder José, apagar, ofuscar José. Mas quando a pessoa veio para brilhar, não tem quem impeça, mas brilha mesmo. Davi ali, o mundo inteiro querendo conspirar contra Davi. Vamos jogar ele lá naquele cantinho daquela mata. Ali é bem perigoso, ali de vez em quando aparece urso, aparece leões, de repente um arrebenta com ele. É porque o diabo ele tenta, né, destruir os filhos de Deus, as filhas do Senhor. Colocaram Davi lá, mas Deus estava com Davi. Irmãos, olha, em nome do Senhor Jesus, você não precisa de padrinho forte que te mostre. Deus sabe onde você está. Você não precisa de propaganda. Deus sabe quem você é. Davi, com aquele esforço dele, Davi era bom em tocar. Davi era sisudo de palavra, era um homem de Deus, um moço esforçado que lutava pelos seus bens, que lutava pelo que era da sua família. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa a você. Você abre mão fácil das coisas que Deus lhe deu? Você abre mão fácil? Davi não. As ovelhas, segundo os estudiosos, as ovelhas que Davi cuidava eram as mais fraquinhas do rebanho. Aquelas feridentas que ninguém queria. Deixa lá com ele lá. Deixa com ele. Já que para não matar, deixa com ele. Ele cuidava delas com maior amor, com maior carinho, cuidando, zelando, a ponto de arriscar a sua vida. Quando vinha um urso, vinha um leão, ele ia proteger aquele bem, lutava. Irmãos, lute pelo que Deus te deu. Em nome do Senhor Jesus, não abra mão do que Deus lhe deu. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu ministério. Seja um guerreiro de Deus, faça a diferença. Pastor, o que eu preciso para fazer a diferença? Hoje está mais fácil do que nunca. Qual é a crise de hoje? A crise de hoje é fé. A pessoa não tem fé. Se você tiver um pouquinho de fé, já vai se destacar dos demais. O amor esfriou. As pessoas hoje não amam. Se você amar um pouquinho, você já vai se destacar dos demais. As pessoas não gostam de ler, gostam de rede social. Se você ler um pouquinho, você já vai se destacar. As pessoas não têm tempo para orar e não têm apreço por oração. Se você orar um pouquinho, se você jejuar um pouco, meu irmão, se você frequentar a igreja do Senhor, se você se envolver, não tem quem te segure, não tem quem pare teu ministério. E o Senhor começa a te usar, o Senhor começa a te destacar e a te mostrar para mais pessoas. O problema é que as pessoas querem começar pelo lado errado. Em vez de começar a aprofundar as raízes, e para aprofundar as raízes é isso, é oração, é praticar a palavra, é jejuar, é amar o próximo. Não, as pessoas querem primeiro destaque, eu quero primeiro aparecer, eu quero primeiro ser conhecido. Não, faz os teus alicerces, seja esforçado, lute, proteja o que Deus te deu, lute pelo que o Senhor te confiou. O Senhor te confiou uma família, você está cuidando bem dela? O Senhor te confiou uma casa que você está morando, ela está limpinha, organizada? O Senhor te confiou um corpo, esse corpo seu que transporta o seu cérebro, ele está bem cuidado? Está tudo ansiado? Você está cuidando bem? Porque a palavra de Deus diz, se você for fiel no
pouco, eu te elevo e coloco no muito. Então muitas vezes nós nem somos fiéis no pouco e queremos angariar grandes coisas. Irmãos, olha, eu estava lembrando essa semana e estava falando na igreja. Olha, eu tenho 2 filhos aqui que moram comigo, né? Tem outros que não moram comigo. Mas os 2 mais velhos, eu tenho um carro. E por que meus filhos não pegam no meu carro? Porque eles não têm habilitação. Simplesmente por isso. Ou seja, eles não têm um bem porque eles não estão capacitados, nem ligam em se capacitar. Porque dinheiro não falta. Eles poderiam muito bem ir na autoescola e tirar a habilitação. É tirar a habilitação, eu nem pego mais no carro. Mas por que eles não pegam? Porque não estão capacitados. Aí eu pensei, a mesma coisa somos nós, sabe? Com Deus. Às vezes Deus tem tanto para nos dar, mas cadê a gente se capacitar? E Deus, como Ele é um Deus de amor e responsável, Deus é muito responsável, não vai me dar algo que vai me destruir se eu não estiver capacitado para ter. Então, se esforce, se capacite, se prepare, porque Deus tem muito para realizar na tua vida. Então, para você se destacar, só basta você fazer o que a maioria não faz. E aí você vai ter o verdadeiro sucesso, que é ser uma pessoa relevante no seu meio, ser uma pessoa relevante na sua igreja, na sua família, na sua casa, no meio dos seus. E é isso que Deus quer para nós. Ele diz, olha, vocês são luz. Luz é o quê? Aquele que ilumina, aquele que aponta o caminho, aquele que mostra como deve ser. Isso é ser luz. Então Deus quer que você seja luz. Lute. Deixa o marasmo de lado, deixa o desânimo para trás, não ligue para palavras ruins que te falaram, levanta a tua cabeça, Jesus é contigo, começa uma nova história na tua vida, a chave do teu destino Deus colocou nas tuas mãos, escolhe o que você deve fazer e faz o que é certo, te aconselha com os idosos, seja prestativo, seja trabalhador, que Deus tem muito para te dar. Você crê, meu irmão? Creia em nome do Senhor Jesus, eu vivo isso na pele. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero que Deus te abençoe grandiosamente, que a mão do Senhor te prospere, te guarde e te ilumine com essa palavra, e conto com teu compartilhamento, teu like, teu comentário. Deus te abençoe.